Seja bem-vindo ao livro Shorts. Aqui você começa a sua jornada, mas só você quem diz onde ela acaba. Fique agora com o seu resumo. Em um mundo onde o conflito e a estratégia moldam o curso da história, da guerra, escrito por Carl von Clausewitz, emerge como um dos textos mais influentes e duradouros sobre estratégia militar. Esta obra não é apenas uma exploração dos aspectos táticos e práticos da guerra, mas um estudo profundo da natureza humana e política que subjaz a esses conflitos. Escrito no contexto das guerras napoleônicas, um período que redefiniu a arte da guerra, Clausewitz, um general prussiano e teórico militar, destila suas experiências e observações em insights que transcendem a era em que foram escritos. Sua abordagem para entender a guerra é multifacetada, explorando não apenas a conduta do campo de batalha, mas também as interações complexas entre guerra, política e sociedade. A obra de Clausewitz desdobra-se numa análise rigorosa que vai além das descrições de batalhas e manobras. Ele busca os princípios universais e as verdades subjacentes que governam o conflito armado. Ao fazer isso, da guerra serve como uma lente através da qual podemos examinar não apenas estratégias militares, mas também as motivações, medos e aspirações que levam nações e líderes a entrar em combate. Este livro é essencial, não apenas para estudantes de estratégia militar e história, mas para qualquer pessoa interessada nas dinâmicas do poder, na tomada de decisão sob pressão e no impacto duradouro das decisões de guerra. Ao embarcar nesta leitura, prepare-se para não apenas aprender sobre a arte da guerra, mas também para ganhar uma nova perspectiva sobre os desafios, tanto antigos quanto modernos, que moldam nosso mundo. Parte 1. A natureza da guerra. A guerra, esse fenômeno tão antigo quanto a humanidade, é frequentemente mal interpretada. Muitos a veem apenas como um ato de violência, um meio de destruição. Contudo, para compreendê-la verdadeiramente, devemos olhar além da superfície. A guerra é, na essência, um ato de força para impor nossa vontade ao inimigo. É um meio de resolver disputas quando todas as outras alternativas falham. O objetivo final da guerra. O objetivo final da guerra não é a destruição por si só, mas forçar o inimigo a aceitar nossa vontade. Isso pode ser alcançado de várias maneiras, derrotando suas forças armadas, ocupando seus territórios ou até mesmo minando sua vontade de lutar. O importante é entender que a guerra é uma ferramenta para alcançar um objetivo político, não um ato de violência gratuito. A natureza mutável da guerra. A guerra é um camaleão. Ela muda de forma dependendo das circunstâncias. Em um momento, pode ser um conflito aberto e violento, e em outro, uma série de movimentos e manobras mais sutis. Pense na diferença entre um cerco prolongado a uma cidade e uma batalha rápida e decisiva no campo. Ambos são atos de guerra, mas com características muito diferentes. A tríade da guerra: violência, chance e racionalidade. A guerra é caracterizada por uma tríade: violência brutal, a natureza imprevisível da chance e seus elementos racionais. A violência é o meio pelo qual impomos nossa vontade ao inimigo. Mas a guerra nunca é apenas uma questão de força bruta. É também um domínio de incertezas e probabilidades, onde o acaso e a sorte desempenham um papel. E apesar dessa incerteza, a guerra é conduzida por princípios racionais, estratégias e táticas projetadas para maximizar a probabilidade de sucesso. O papel do moral e da moralidade. O aspecto moral da guerra não pode ser ignorado. O moral das tropas, a vontade de lutar, a dinâmica de liderança e a moralidade das ações em guerra são todos elementos cruciais. A guerra é travada por seres humanos, e a psicologia humana
é um componente inegável dela. Um exército pode ser tecnicamente superior, mas se o moral estiver baixo, sua eficácia será comprometida. Parte 2. Sobre a teoria da guerra. Quando falamos de guerra, é tentador concentrar-se apenas na ação, as batalhas, as manobras, as vitórias e as derrotas. No entanto, a guerra, em sua essência, é um fenômeno muito mais complexo e multifacetado. Ela é moldada por uma miríade de forças, políticas, morais, psicológicas e, claro, físicas. Para compreender verdadeiramente a guerra, devemos mergulhar em sua teoria. A guerra como extensão da política. Um dos princípios fundamentais que devemos entender é que a guerra é uma extensão da política por outros meios. Isso significa que a guerra, em sua raiz, é uma ferramenta para alcançar objetivos políticos. Não é um ato de violência isolado, mas um passo em uma estratégia maior. Quando as nações se confrontam na guerra, elas estão buscando alcançar algo que não conseguiram por vias pacíficas. A complexidade da guerra. A complexidade da guerra deriva de sua natureza imprevisível e da interação de múltiplas forças. Cada guerra é única e está situada em um contexto específico de tempo, lugar e cultura. Entender isso é crucial para qualquer comandante ou estrategista. Não existe uma abordagem única para todas as guerras. A estratégia e a tática devem ser adaptadas às circunstâncias específicas de cada conflito. A teoria e a prática. A teoria da guerra serve como um guia, uma estrutura para entender essas complexidades. No entanto, não deve ser confundida com um manual ou um conjunto de instruções rígidas. A verdadeira habilidade em guerra vem da capacidade de aplicar princípios teóricos a situações práticas, muitas vezes sob condições de extrema incerteza e pressão. Parte 3. Estratégia em teoria. Estratégia, o pilar central da guerra, é muito mais do que o mero planejamento de movimentos e ações militares. É a arte de empregar as batalhas para alcançar os objetivos da guerra, de vincular cada confronto à grande visão do conflito. Aqui, exploraremos a natureza e os princípios da estratégia militar. O gênio militar. O que separa um grande líder militar de um comum não é apenas o conhecimento da teoria da guerra, mas a capacidade de aplicá-la de maneira criativa e adaptativa. O gênio militar manifesta-se na habilidade de ver além do imediato, de antecipar as ações do inimigo e de reagir rapidamente às mudanças no campo de batalha. A essência da estratégia. Imagine a estratégia como o maestro de uma orquestra, onde cada elemento do exército é um instrumento. A estratégia não se trata apenas de tocar cada instrumento com maestria, mas de assegurar que todos juntos criem uma sinfonia harmoniosa que alcança um propósito definido. É a arte de conectar as batalhas individuais a um objetivo maior, guiando o caminho para a vitória final. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico requer visão e compreensão profunda dos objetivos da guerra. Não é suficiente reagir ao inimigo. É necessário antecipar, planejar e moldar o curso da guerra. Cada decisão tomada, cada movimento de tropas, cada ataque ou defesa deve ser parte de um plano abrangente que conduz ao objetivo desejado, o centro de gravidade e sua importância. Um conceito vital na estratégia é identificar o centro de gravidade do inimigo. Este é o ponto que, se atacado, tem o potencial de desequilibrar e derrotar o adversário. Pode ser uma fortaleza estratégica, um recurso crucial, um líder influente ou um aspecto moral. Encontrar e explorar esse ponto fraco é como um jogador de xadrez que planeja cuidadosamente para dar um cheque-mate. A dança entre estratégia e tática. Estratégia e tática são duas faces da mesma moeda. Enquanto a estratégia é o plano geral para vencer a guerra,
A tática trata das ações específicas nas batalhas. Uma tática brilhante em uma batalha pode ser a chave para avançar a estratégia global. Assim, a habilidade de um comandante em guerra reside não apenas na execução tática, mas na habilidade de alinhar estas ações com a estratégia global. Economia de forças. Outro aspecto crucial da estratégia é a economia de forças. Não se trata apenas de ter mais soldados ou armas, mas de usar os recursos disponíveis de maneira inteligente e eficiente. Concentrar forças no momento certo e no lugar certo pode ser decisivo, transformando uma força menor em uma potência capaz de superar um exército maior. Parte 4. Táticas em teoria. A tática é a execução da estratégia, a arte de lutar batalhas no campo. Enquanto a estratégia é o plano geral da guerra, a tática é sobre como ganhamos cada confronto individual. Vamos mergulhar nos princípios que governam a tática em teoria, conforme delineado por Clausewitz. A importância do terreno e do momento. Imagine uma partida de xadrez. Cada movimento é crucial e, assim, é na tática. O terreno, o tempo e a maneira como as tropas são mobilizadas e utilizadas em batalha são decisivos. Um comandante habilidoso sabe como tirar proveito do terreno, seja ele um vale estreito ou uma colina íngreme, e escolhe o momento certo para atacar ou recuar. Moral e psicologia na tática. A tática não é apenas uma questão de movimentos físicos e armas. A psicologia desempenha um papel crucial. O moral das tropas, a confiança no comandante, o espírito de luta, todos esses fatores têm um impacto imenso no resultado de uma batalha. Uma tropa moralmente forte pode superar desvantagens numéricas ou técnicas. Surpresa e audácia. A surpresa é uma arma poderosa em tática. Um ataque surpresa pode desorientar e desmoralizar o inimigo, enquanto a audácia pode ser a chave para virar a maré em situações difíceis. Um comandante astuto usa a surpresa e a audácia para compensar a inferioridade em número ou armamento. Flexibilidade e adaptação. As batalhas raramente seguem o plano à risca, portanto, a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais. Um comandante tático eficaz está sempre pronto para ajustar seu plano, responder rapidamente às mudanças no campo de batalha e aproveitar as oportunidades que surgem. O uso eficiente das tropas. O uso eficiente das tropas é um princípio fundamental da tática. Isso envolve não apenas a escolha da formação correta ou a execução da manobra adequada, mas também a gestão do cansaço, da moral e dos recursos das tropas. Saber quando e como empregar diferentes unidades e armas é crucial para ganhar batalhas. Integração de tática e estratégia. Embora a tática e a estratégia sejam distintas, elas devem estar em harmonia. As ações táticas devem sempre apoiar o objetivo estratégico maior. Uma vitória tática que não contribui para o objetivo da guerra pode ser inútil ou até mesmo prejudicial no longo prazo. Parte 5. Forças Armadas. O exército é o instrumento através do qual a guerra é travada. No entanto, para entender verdadeiramente seu papel e eficácia, devemos examinar tanto a estrutura das Forças Armadas quanto a natureza do soldado individual. A estrutura e a composição do exército. O exército não é apenas um conjunto de soldados e armas. É uma entidade complexa, com sua própria estrutura e dinâmica. A composição das Forças Armadas, desde a infantaria até a cavalaria e a artilharia, juntamente com sua organização, logística e comando, determina sua capacidade de lutar e vencer batalhas. O papel do soldado individual. Cada soldado é um elo vital na cadeia do exército. A eficácia do soldado no campo de batalha não depende apenas de seu treinamento e armamento, mas também de sua moral e motivação. Um soldado motivado, bem treinado e liderado é um ativo inestimável
enquanto um soldado desmotivado pode ser um ponto fraco significativo. Disciplina e treinamento. A disciplina é a espinha dorsal do exército. Um exército disciplinado é capaz de executar comandos complexos, manter a formação sob pressão e enfrentar as adversidades do campo de batalha. O treinamento, por sua vez, prepara os soldados não apenas fisicamente, mas também mentalmente para os desafios da guerra, liderança e comando. O sucesso do exército depende em grande parte da qualidade de sua liderança. Um comandante habilidoso é capaz de inspirar seus soldados, tomar decisões sábias sob pressão e adaptar-se às mudanças nas circunstâncias da guerra. A capacidade de comandar, comunicar e entender as necessidades e capacidades de seus soldados é crucial. Moral e espírito de corpo. O moral e o espírito de corpo são tão importantes quanto a estratégia e as armas. O moral elevado pode impulsionar um exército à vitória, mesmo contra adversários tecnicamente superiores. O espírito de corpo, a sensação de unidade e camaradagem entre os soldados, fortalece a resiliência e a eficácia do exército. A relação entre o exército e a sociedade. O exército não existe no vácuo. Ele é uma extensão da sociedade da qual provém. O apoio da sociedade, a qualidade do recrutamento e o contexto cultural influenciam profundamente a constituição e a capacidade do exército. Parte 6. Defesa. A defesa é uma das formas fundamentais de guerra, muitas vezes vista como a mais forte. Este capítulo se dedica a explorar os princípios e as estratégias que regem a arte da defesa na guerra, ilustrando como uma defesa bem planejada e executada pode ser decisiva para o sucesso militar. A natureza da defesa. A defesa não é simplesmente a ausência de ataque, é uma estratégia ativa e dinâmica. Caracteriza-se pela conservação de posição, pela resistência contra o ataque do inimigo e pela criação de condições para uma contraofensiva eficaz. A força da defesa reside em aproveitar a vantagem do terreno, em fortificações bem posicionadas e no elemento surpresa. A vantagem do terreno. O uso inteligente do terreno é um aspecto chave na defesa. Posições elevadas, obstáculos naturais e fortificações bem construídas podem aumentar significativamente a eficácia das forças defensivas. Um defensor que conhece bem seu terreno pode neutralizar as vantagens numéricas ou tecnológicas do atacante. O papel da fortificação. As fortificações, sejam elas castelos, trincheiras ou outros tipos de barreiras defensivas, aumentam a capacidade de uma força de resistir ao ataque. Elas servem como um escudo contra as ofensivas do inimigo e como um ponto de apoio para contra-ataques. A habilidade de construir e utilizar fortificações eficazes é uma arte crucial na defesa. Preparação e resiliência. Uma defesa bem-sucedida exige preparação meticulosa e resiliência. As tropas devem estar prontas para suportar um longo cerco ou uma série de ataques, mantendo a ordem e a eficácia de combate. A resiliência das forças defensivas pode muitas vezes levar o atacante a exaurir seus recursos e moral. A paciência e a oportunidade na defesa. A paciência é uma virtude na defesa. Esperar pelo momento certo para agir, seja para repelir um ataque ou para lançar um contra-ataque, requer disciplina e julgamento. A habilidade de aguardar a oportunidade ideal, enquanto se mantém a moral e a coesão das tropas, é um aspecto crítico da defesa eficaz. Integração com a estratégia geral. Embora a defesa seja uma forma de guerra em si, ela deve ser integrada à estratégia geral. Uma defesa bem planejada pode ser o prelúdio para uma ofensiva decisiva, um meio de desgastar o inimigo ou de ganhar tempo para a mobilização de reforços. Parte 7. O ataque. O ataque, uma das facetas mais dinâmicas da guerra,
é a ação ofensiva com o objetivo de impor nossa vontade ao inimigo. Enquanto a defesa é caracterizada pela resistência e conservação, o ataque é marcado pela movimentação e pela agressão. Vamos explorar os elementos fundamentais que constituem a arte do ataque na guerra, a essência do ataque. O ataque é a forma mais direta de confronto na guerra. Seu objetivo principal é derrotar o inimigo, seja capturando um território estratégico, destruindo suas forças armadas ou quebrando sua vontade de lutar. A força do ataque reside na capacidade de tomar a iniciativa, de surpreender o inimigo e de controlar o ritmo do conflito. Planejamento e execução do ataque. Um ataque bem-sucedido requer planejamento meticuloso e execução precisa. O comandante deve avaliar as forças e fraquezas do inimigo, escolher o momento e o local adequados para o ataque e determinar a forma e a intensidade da ofensiva. A decisão de atacar deve ser baseada em uma análise cuidadosa e em uma compreensão clara dos objetivos desejados. Mobilidade e flexibilidade. A mobilidade é uma das chaves para um ataque eficaz. Forças que podem se mover rapidamente e se adaptar às mudanças no campo de batalha têm uma vantagem significativa. A flexibilidade permite que o comandante ajuste seus planos em resposta às ações do inimigo e aproveite as oportunidades que surgem durante a batalha. A importância da surpresa. A surpresa pode ser um fator decisivo no ataque. Surpreender o inimigo pode desequilibrá-lo, reduzir sua eficácia de combate e abrir caminho para uma vitória decisiva. Um ataque inesperado pode ser especialmente devastador, quebrando as linhas de defesa do inimigo e causando confusão e desordem em suas fileiras. Força concentrada no ponto decisivo. Concentrar a força no ponto decisivo é um princípio fundamental do ataque. Isso significa direcionar o máximo de força militar possível para o ponto mais vulnerável do inimigo. Concentrar a força não apenas maximiza o impacto do ataque, mas também pode levar a uma vitória rápida e decisiva. O ataque como instrumento de conquista. O ataque é o instrumento através do qual a guerra move-se em direção à conquista, enquanto a defesa pode ser crucial para sobreviver e manter posições. É o ataque que permite a um exército avançar, conquistar territórios e alcançar a vitória final. Parte 8. A guerra na prática. A teoria da guerra fornece uma estrutura para entender o conflito, mas a guerra na prática é frequentemente mais complexa e imprevisível. Nesta parte, examinamos como a teoria se encontra com a realidade no campo de batalha, onde a incerteza e a fluidez da guerra desafiam constantemente os comandantes. A diferença entre teoria e prática. Na teoria, a guerra pode parecer um conjunto de princípios e estratégias claras, mas na realidade é um ambiente em constante mudança que requer adaptação e decisão rápida. A verdadeira habilidade em guerra vem da capacidade de aplicar a teoria em situações práticas, adaptando-se às circunstâncias inesperadas e aproveitando as oportunidades. O fator humano na guerra. A guerra é travada por seres humanos, e o elemento humano traz uma dimensão de imprevisibilidade. O moral, a liderança, a fadiga, o medo e a incerteza afetam as decisões e os movimentos das tropas. Um comandante deve entender e gerenciar esses aspectos humanos, equilibrando-os com as necessidades táticas e estratégicas. A névoa da guerra. A névoa da guerra refere-se à incerteza inerente ao conflito armado. Informações incompletas, comunicação falha e o caos do campo de batalha podem obscurecer a situação real e complicar as decisões. Lidar com essa incerteza é um dos maiores desafios para qualquer comandante. Decisões sob pressão. As decisões na guerra devem ser tomadas rapidamente e, muitas vezes,
com informações limitadas. A capacidade de tomar decisões assertivas sob pressão, enquanto se mantém a flexibilidade para ajustar essas decisões conforme necessário, é crucial para o sucesso no campo de batalha. A importância da experiência e intuição. Enquanto a teoria é importante, a experiência prática e a intuição desempenham um papel fundamental na guerra. A experiência proporciona ao comandante um senso de como a guerra funciona, permitindo-lhe fazer julgamentos intuitivos em situações onde a teoria pode oferecer pouca orientação. A guerra como arte e ciência. A guerra na prática é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer um entendimento técnico e científico dos aspectos da guerra, mas também uma habilidade artística para adaptar, improvisar e criar em resposta ao ambiente em constante mudança do campo de batalha. Parte 9. A Trindade da Guerra. A guerra é um fenômeno multifacetado que não pode ser compreendido apenas através da lente do campo de batalha ou das estratégias dos comandantes. Clausewitz introduz a ideia da Trindade da Guerra, que destaca a interação entre três aspectos fundamentais: o povo, o exército e o governo. Cada um desses elementos desempenha um papel vital na condução da guerra e na forma como ela se desenrola. O povo, a paixão e o sentimento nacional. O primeiro aspecto da Trindade é o povo. As guerras são travadas por nações, não apenas por exércitos. O sentimento e a paixão do povo, seu nacionalismo, moral e vontade de lutar, são forças poderosas que podem influenciar significativamente o curso da guerra. O apoio ou a oposição do povo a um conflito podem determinar sua sustentabilidade e legitimidade. O exército, a coragem e a habilidade prática. O segundo aspecto é o exército. As forças armadas são o instrumento pelo qual a guerra é travada. A habilidade, a coragem e a competência dos soldados e comandantes no campo de batalha são cruciais para a vitória. A eficácia do exército depende não apenas do treinamento e da estratégia, mas também do moral e da motivação das tropas. O governo, a razão e a política. O terceiro aspecto é o governo. A guerra, como extensão da política, é influenciada pelas decisões e estratégias dos líderes políticos. A habilidade do governo em gerenciar o conflito, tomar decisões racionais sob pressão e manter a coesão e o apoio internos é essencial para conduzir a guerra com eficácia. A dinâmica entre os três aspectos. A Trindade da Guerra representa a interação dinâmica entre esses três aspectos. O equilíbrio entre o sentimento do povo, a habilidade do exército e a razão do governo determina a natureza de cada conflito específico. Essa trindade também explica por que diferentes guerras têm características tão distintas. A predominância de um desses elementos pode moldar a forma e o caráter do conflito. A guerra como reflexo da sociedade. Essencialmente, a guerra é um reflexo da sociedade que a conduz. Os valores, a estrutura e as circunstâncias de uma sociedade se manifestam na maneira como ela faz guerra. A compreensão da Trindade da Guerra ajuda a explicar não apenas como e por que as guerras são lutadas, mas também como elas afetam e são afetadas pela sociedade em geral. Conclusão. A essência de Da Guerra. Da Guerra, de Karl von Clausewitz, é uma obra que transcende o tempo, oferecendo uma análise profunda da guerra como um fenômeno intrinsecamente ligado à natureza humana e à política. Clausewitz desvenda a complexidade da guerra, revelando-a como um ato de força para impor a vontade, entrelaçada com a política e influenciada pelas qualidades humanas de coragem, medo e resiliência. Seu legado reside na compreensão de que a guerra é mais do que estratégia e tática.
é um reflexo da sociedade humana em sua forma mais crua e reveladora. A obra permanece um guia essencial, não apenas para estrategistas militares, mas para todos que buscam compreender as dinâmicas do poder, do conflito e da condição humana. As lições de Clausewitz sobre a adaptação, o moral e a importância da teoria na prática da guerra continuam a ser relevantes, iluminando os caminhos através dos quais a humanidade navega nos labirintos do conflito e do poder. Você chegou ao fim de mais um livro Shorts. Caso possua interesse em ler o livro completo, acesse a descrição do vídeo para comprá-lo, ou ouça outro livro Shorts e aproveite para aprender mais. Nos vemos no próximo.